Dizem que as casas guardam memórias. Eu costumava acreditar nisso como um conceito poético da arquitetura, algo sobre a pátina do tempo nas paredes. Mas a República das Flores, ela não guardava memórias. Ela as digeria. Eu me mudei para lá no meu 3º ano de faculdade. Um casarão do século passado, encravado em uma rua sem saída, onde o sol parecia desistir antes de tocar o chão. O cheiro. Eu nunca vou esquecer aquele cheiro. Era uma mistura perpétua de cera velha, papel úmido e algo químico, como amônia, que ardia o fundo da garganta. Eu sou estudante de arquitetura. Ou era. Meus olhos foram treinados para ver a beleza das formas, mas naquela casa, eu só conseguia ver as vulnerabilidades estruturais. Eu olhava para os cantos dos tetos e via pontos de pressão que não deveriam existir. Eu via as rachaduras na fundação como se fossem veias pulsando. Minha vida era um labirinto de insônia. Eu tinha pavor de dormir. Para mim, o sono era uma pequena morte diária, um contrato de entrega da consciência que eu não queria assinar. Eu desenvolvi um ritual. Antes de deitar, eu espalhava talco por todo o chão do meu quarto. Uma fina camada branca, como neve industrial. Era o meu sistema de segurança. Eu precisava conferir, pela manhã, se algo tinha caminhado ao lado da minha cama enquanto eu estava vulnerável. Às vezes eu ouvia vozes. Elas vinham de dentro das paredes. No começo, eu disse a mim mesmo que eram ratos, ou apenas o assentamento natural da madeira centenária. Mas ratos não sussurram seu nome. Ratos não conhecem os seus pecados. Eu não estava sozinho naquele estômago de madeira. Havia o Daniel no quarto ao lado. Ele estudava engenharia mecânica. Daniel era a personificação da negação. Para ele, o mundo era uma máquina lógica, fria, feita de engrenagens e cálculos. Ele era um cara robusto, de voz grossa, mas havia algo quebrado no modo como ele evitava olhar nos seus olhos. Eu descobri o segredo dele por acaso. Ele tomava antipsicóticos pesados em segredo. Ele escondia um passado violento, um surto que o trancou em uma clínica na adolescência. Daniel odiava o meu medo. Ele olhava para as minhas olheiras, que pareciam hematomas permanentes, com desprezo. Acho que ele via em mim o reflexo da loucura que ele tentava enterrar com pílulas. Para o Daniel, o medo era só uma falha química. Mal sabia ele que a química daquela casa era muito mais forte que a dele. E claro, havia o Rafael. Rafael era o centro gravitacional da casa. Estudava direito. Tinha uma lábia que desarmava qualquer defesa. Ele sabia o seu maior segredo apenas observando o modo como você segurava um copo ou como desviava o passo. Ele tinha um hábito sinistro. Ele colecionava coisas nossas. Uma meia minha, uma chave do Daniel, uma foto antiga de família. Ele dizia que era para limpar a energia. Ele passava horas no sótão, mexendo em baús de antigos moradores que ninguém sabia quem eram. Eu via o Rafael como um predador, alguém que exercia controle através do conhecimento. Eu não sabia que, na verdade, ele era o nosso escudo. Aquele fim de semana começou com um silêncio que pesava toneladas. Daniel e eu ficamos sozinhos. Rafael tinha saído na sexta à noite. Eu vi a caminhonete preta dele desaparecendo na neblina. As lanternas traseiras como 2 olhos vermelhos, sumindo na escuridão. Na madrugada de sábado, o silêncio mudou. Não era mais a ausência de som. Era uma presença. Eu estava deitado, imóvel. O talco no chão brilhava sob a luz da lua, uma superfície imaculada. Eu entrei naquele estado de transição, a paralisia do sono. Meus membros pesavam como se tivessem sido preenchidos com chumbo. Foi então que eu ouvi. Não foi um rangido, foi um som úmido. Slap, 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 como pés molhados caminhando sobre couro. Minha porta, que eu tinha trancado e escorado com uma cadeira, abriu-se sem um único ruído. Uma silhueta se postou ao lado da minha cama. O cheiro era insuportável. Lama de pântano e ferro oxidado. Sangue e terra. O colchão afundou com o peso.
Lucas. A voz era a do Rafael, mas soava errada. Era como um chiado de rádio fora de sintonia, vozes sobrepostas. Não entra no sonho, cara. Se você atravessar o espelho agora, eu não consigo te puxar de volta. A casa está com fome, a gente precisa sair. Eu tentei gritar, tentei xingar. Vai se ferrar, Rafael. Você está bêbado. Sai daqui. As palavras saíram como um balbucio agonizante. A figura inclinou a cabeça, não como um humano faz. O pescoço estalou e a orelha quase tocou o ombro, em um ângulo impossível. Eu tentei, Lucas. Eu tentei manter a porta fechada por você. E então ele simplesmente evaporou. Na manhã seguinte, a cozinha da República parecia um necrotério. Daniel estava lá, sentado, segurando uma faca de pão com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele estava pálido. "O Rafael esteve aqui?" Ele me perguntou, a voz trêmula. "Ele entrou no meu quarto, Lucas. Ele não tinha olhos. Eram apenas buracos negros como poços de piche. Ele me disse que o contrato tinha vencido. Que merda de contrato é esse? Do que ele está falando?" Eu não respondi. Eu arrastei o Daniel até o meu quarto. Apontei para o chão, para o talco que eu tinha espalhado. Não havia pegadas de sapatos. Não havia rastro de chinelos. No pó branco havia marcas de pés descalços, longos, disformes, e cada pegada tinha 6 dedos. O silêncio foi rasgado pelo toque estridente do telefone. Ao atender, uma voz grave ecoou. Era o delegado da região. O Rafael estava morto. Na noite de sexta-feira, uma tragédia aconteceu. O carro despencou pela ribanceira e, ao tocar o solo, explodiu em chamas. O corpo foi consumido pelo fogo, reduzido a cinzas e sombras. Restou apenas a arcada dentária para confirmar sua identidade. Se o Rafael morreu na sexta, então quem caminhou pelo meu quarto no sábado? Quem sussurrou para o Daniel? Subimos juntos até o quarto dele. O ar ali era diferente, pesado, gélido. A sensação era de estar em uma câmara fria, a temperatura próxima de 0. As paredes, descascadas e úmidas, pareciam respirar. Um líquido escuro e viscoso escorria lentamente pelo papel de parede, como se a casa sangrasse em silêncio. Daniel, tomado por um misto de fúria e terror absoluto, perdeu o controle. Com um grito sufocado, desferiu um chute contra a porta do armário de Rafael, como se quisesse expulsar algo que ainda habitava ali. Dentro do armário não havia roupas. O que encontramos ali era um altar. Fileiras de potes de vidro guardavam dentes humanos, como relíquias macabras. Tufos de cabelo, amarrados com barbante, pendiam como oferendas. Entre aqueles objetos, reconhecemos o impossível: minha meia, a chave de Daniel, uma fotografia nossa. Mas o que me fez desmoronar, o que me arrancou o fôlego e me lançou de joelhos, foram as plantas da casa. Escondidas ali, como se fossem parte de um ritual, revelavam que cada parede, cada sombra, cada respiração dentro daquela república estava marcada por algo muito maior e muito mais sombrio. O Rafael tinha redesenhado a República das Flores em papel pardo, usando o que parecia ser sangue seco. Naquela planta, a casa não tinha saídas. Todas as portas e janelas eram desenhadas como entradas. No centro, onde deveria ser a sala, havia um olho imenso. E embaixo, uma inscrição em latim que eu reconheci de imediato: o estômago. Nós achamos o diário. As últimas páginas eram uma loucura rítmica. Uma única frase repetida milhares de vezes, diminuindo de tamanho até virar um borrão negro. Eu sou a pele. Se a pele rasgar, o que está dentro devora o que está fora. O Daniel começou a rir. Uma risada que eu nunca vou esquecer. Ele era o zelador, Lucas. Ele não estava roubando a gente. Ele estava nos marcando. Ele era a única coisa impedindo que esta casa nos digerisse. Ele era a pele. De repente a luz acabou. Lá
fora, a vizinha, a Marina, começou a gritar. Ela batia no portão de ferro com uma pedra. Saiam daí! Não são vocês! Eu estou vendo as sombras saindo pelas suas bocas. Eu tentei correr. Eu juro que tentei. Mas meus pés não obedeciam. O assoalho de madeira da escada, ele não era mais duro. Ele estava macio. Tinha a textura de uma gengiva humana. Eu olhei para o Daniel. O rosto dele se abriu, como uma fruta madura demais. Mas não havia sangue, não havia osso. Havia apenas um vácuo negro, e de dentro desse vácuo, centenas de pequenas mãos pálidas começaram a sair, tateando o ar. Daniel morreu no surto dele anos atrás, Lucas. A voz de Rafael emergiu das trevas, densa e arrastada, como se viesse das próprias paredes. A casa o manteve vivo, porque precisava de um corpo, um receptáculo para sustentar sua lógica, para preservar a estrutura mental que a mantém de pé. E agora, chegou a sua vez. Você é o meu substituto. A dor que me atravessou não pode ser descrita por nenhuma palavra humana. Tremendo, ergui os olhos para minhas próprias mãos, e o horror se revelou. A pele se tornava translúcida, dissolvendo-se como vidro fino. Por baixo não havia nervos, não havia carne. Em seu lugar, fios elétricos pulsavam como veias artificiais. Onde deveriam estar ossos, surgiam vigas de carvalho antigo, rangendo como se a casa inteira respirasse dentro de mim. Eu não era mais apenas eu. Eu era parte da estrutura. O verdadeiro terror não foi descobrir que eu estava condenado à morte. Foi perceber que Rafael não viera para nos salvar, mas apenas para anunciar que a troca havia sido concluída. A República das Flores não é um edifício. É uma consciência faminta, que exige matéria orgânica para decifrar a realidade. Rafael sucumbiu porque a casa terminou de devorá-lo. Sua pele não resistiu. Rasgou-se, como se fosse apenas a última barreira entre o humano e o abismo. Agora, eu sou a casa. Meus nervos se estendem por cada tijolo, deslizam pelos canos de cobre, se infiltram sob cada telha. O peso da chuva no telhado me oprime como se fosse uma mão esmagando minha própria testa. Na rua, Marina percebeu as luzes piscando em código Morse. Era meu grito, um pedido desesperado de socorro transmitido pelas lâmpadas. Mas já não havia retorno. A mensagem chegou tarde demais. O Lucas que você vê agora, o homem que atende o telefone, que frequenta as aulas, que sorri para os vizinhos, não passa de um fantoche de carne, uma máscara moldada pela casa para atrair o próximo morador, para atrair você. O verdadeiro Lucas. Eu sou o rangido que ecoa no corredor quando a noite se cala. Eu sou o frio súbito que rasga sua pele no instante em que a luz se apaga. Eu sou a voz que, neste exato momento, sussurra no seu ouvido, mesmo enquanto você lê estas palavras. Não feche os olhos, não se renda ao sono. Porque se você dormir, eu não vou apenas entrar na sua pele. Eu vou abrir caminho para algo muito maior. A casa é só um portal, uma célula de uma consciência infinita que se espalha como raízes pelo mundo. Quando você dormir, não será apenas eu que tomarei seu corpo, será o início da expansão, e cada respiração sua será usada para alimentar o nascimento de uma nova República das Flores. E quando você acordar, não haverá mais diferença entre você, a casa e o abismo que nos observa.